de depressão social. E o que nós temos que fazer com isso, irmãos? Orar pelos nossos governantes, orar pela nossa cidade, jejuar por isso. Os intercessores da igreja ontem estiveram num sítio, fazendo a sua confraternização, mas também se preocupando com essas questões que nós vivemos. Essa é a nossa vida, e nós não podemos esquecer isso, e temos que estar muito atentos àquilo que Deus permite que nós conheçamos. Se Deus te dá uma informação, é para que você ore a respeito daquilo e transforme aquilo em algo que seja concreto, que venha construir alguma coisa na vida da sociedade e da nação que nós vivemos. Amém, irmão? Então é importante que nós estejamos pensando assim. Por essa razão, nós vamos travar aqui à frente o pregador desta manhã, mas antes eu quero dizer que o pastor Dário Brunet está conosco. O pastor Dário, fique de pé, acompanhado pelo irmão José, lá da Unidade em Cristo, do pastor Jonas e da irmã Nara. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Deus abençoe, é uma alegria revê-lo aqui conosco. E eu quero convidar o pastor Benoni. Pastor Benoni, vem aqui à frente. Quantos aqui conhecem o pastor Benoni, irmãos? Ih, pastor Benoni, você é muito conhecido aqui. Pastor Benoni é meu colega desde pequenininho. Quer dizer, o Benoni pequenininho, esse Benoni aqui, eu já é meu colega também, né, irmão? Não posso falar muito da barriga dele, não, porque nós dois juntos aqui, Benoni, olha lá nas câmeras, olha só. Tá vendo, ó? Engole, prende, respiração bastante. Benoni é pastor da comunidade Jesus Vive, nosso amigo desde pequeno, já pregou aqui na nossa igreja. Ele está acompanhado por um grupo da igreja dele, que eu vou deixar que ele apresente. Ele trouxe o pastor Alejandro Rodrigues para estar conosco aqui. Eu vou permitir que ele apresente. Pastor Benoni, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. O pastor Beto já esteve falando aos casais aqui. E antes de o pastor Alejandro pregar, você, por favor, cante com o Beto, tá bom? Nós vamos nos alegrar muito com isso. Lá na igreja o pessoal fica apavorado, porque de vez em quando eu crio um coral novo, né? O coral dos homens, o coral das mulheres, e nós não temos corais, mas de vez em quando são criados. Criamos agora, semana passada, os adolescentes e jovens, né? E hoje a gente vai ter um coral novo aí também. Tá? Um ali já disse, estou fora. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Quando o pastor falava da situação do Rio de Janeiro, algum tempo atrás, a gente vendo a mesma situação, sendo incomodado, porque a Tijuca também, eles falaram até de alguns eventos que aconteceram quando estavam indo para Tijuca e Grajaú. A área ali está muito séria, muito de risco, e a gente se sente incomodado, mas como igreja do Senhor, a gente não pode ficar parado. Eu estive pregando na última ceia um texto tão conhecido, mas que o Espírito de Deus me incomodou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei a sua oração, o seu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa do Senhor. Então Deus nos incomodou a estarmos orando com mais prontidão, orando pela cidade, orando pelos nossos governantes, orando pelo nosso povo, orando pelas nossas autoridades, pelas nossas forças. E eu louvo a Deus porque Deus está tocando no coração das igrejas também, né? E vocês estão imbuídos disso. Como o pastor Joaquim falou, essa área é nossa. Aquele que tem de ser realmente o que tem autoridade na nossa região é o que verdadeiramente é santo, né? E todo principado e toda potestade não podem prevalecer aonde nós estamos. Por isso Deus tem nos incomodado a buscar uma igreja que seja relevante. Estivemos com o pastor Alejandro, que é líder de Jocum na Argentina, e fundador daquele trabalho ali naquele lugar, e Deus tem há mais tempo, porque o problema da crise argentina começou há mais tempo do que começou aqui no Brasil. Os tem levado a trabalhar, a estabelecer
processos para que a igreja efetivamente se transforme numa igreja relevante, que faça diferença para a sua nação, para o seu estado, para a sua cidade, onde estão estabelecidos. Então, nós estamos aqui já plantando uma ideia. Em junho, segunda quinzena de junho do ano que vem, vamos estar num lugar aqui no Rio de Janeiro, ainda não estabelecemos qual o local, mas queremos que Deus já está providenciando. Vamos estar com o Alejandro, trazendo algum outro companheiro dele lá da Argentina, para nos falar sobre essa experiência que eles estão vivendo de tornar a igreja relevante, e falando sobre essa relevância da igreja em tempo de crise. Deus age em tempo de crise. Nós não estamos afeitos às crises, porque o nosso Deus é maior do que as próprias crises. Então, nós temos crido que é nesse tempo de crise que a igreja tem de se manifestar como uma resposta para a sociedade. E nesse tempo, então, junho, segunda quinzena de junho, a gente vai estar depois convocando a liderança das igrejas e também as igrejas para estarmos juntos e falando mais a respeito desse assunto. Como nós fomos intimados, Beto, vem cá, vem, Vânia, também nos ajudar aqui, pelo menos você, já que a irmã Nancy já fez assim. Paulo Sérgio quer participar do nosso quarteto? É um cântico que todo mundo pode cantar com a gente. É um cântico que fala ao retorno ao primeiro amor, ao retorno àquela experiência que você pode esquecer todas, mas se você esquecer, pastor Alejandro ontem falava para nós das raízes, se você esquecer das raízes, você literalmente está morto. Mas a gente quer voltar a um tempo da nossa vida, que estamos chamados a voltar à primeira experiência, a experiência do primeiro amor. Vem cá, Néia, vem cá com o pastor Alberto. Eu não vi que está ali o pastor Alberto ali também. Vem cá também, vem cá nos ajudar. Já que nem com a presença deles vocês vão. Daí tomaram coragem. Com mais gente. Pastor Alberto é pastor conosco, junto com o pastor Beto. Já esteve aqui também. Tem microfones ali. Todo mundo conhece, Quero Voltar ao Início de Tudo. Não tem aí a letra para todo mundo cantar, se tiver? Está querendo fugir. Chega lá. É que se não tiver letra, a gente cria a letra na hora, sabe? Isso acontece nas melhores famílias, né? E nas melhores igrejas também, né?
conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Chamar o pastor Alejandro. Aleluia. Que maravilhosa canção. Deus te abençoe. Deus abençoe a igreja. Muito prazer para mim para compartilhar com vocês nessa manhã glorioso idioma do portunhol. Fica em pé por um instante, me acompanha nesta oração. Vamos entregar este tempo nas mãos do nosso Deus. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ser parte do teu povo. Senhor, obrigado pela tua família estendida pela face da terra. Neste dia, te adorando, pregando a tua palavra, Senhor, na China, na Índia, Senhor, em tantos lugares do mundo. E Senhor, ainda te pedimos por aqueles lugares onde ainda não temos testemunho, para que as portas sejam abertas e em cada localidade, em cada bairro, cada cidade, cada país do mundo, Senhor, mãos possam se levantar para adorar e glorificar o teu nome. Senhor, nesta manhã,
envia a tua palavra. A palavra que vem do teu trono para o nosso coração. Senhor, a palavra que não somente traz conhecimento, sino, Senhor, se manifesta através da revelação. Senhor, que toda a venda dos nossos olhos seja jogada fora, para que o coração, Senhor, o teu coração seja, Senhor, implantado no nosso coração. Declara para Deus aí com a sua própria voz: Senhor, envia a tua palavra, me fala comigo. Eu te abro o meu coração, tenho sede de ti. E nós recebemos a tua palavra pela fé, com ação de graças, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos dar um aplauso para Deus pela sua palavra eterna, poderosa, transformadora. Glorifica tu palavra, glorifica tu palavra, glorifica, gloria a tu nombre. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presença de Deus. Declara para teu irmão, declara para teu irmão, encoraja ele dizendo: Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar com você nesta manhã. Aleluia. Podemos tomar nosso lugar. Durante o fim do ano 2001 e 2002, foi considerado o tempo da maior crise, a crise histórica, não somente política, sino também social, econômica, na sociedade argentina. Foram tempos muito difíceis. Nós que tínhamos sido considerados na década dos 80 e parte dos 90 como uma terra de avivamento, despertamento espiritual, estávamos sofrendo agora uma vergonha nacional, um quebrantamento nacional, também na vida da igreja. Porque quando uma crise vem sobre uma nação, também vem sobre a vida da igreja, sobre a vida das famílias. Não podemos separar o que acontece socialmente, espiritualmente, na vida da sociedade, do que acontece na vida da igreja, porque a igreja é parte da sociedade, amém? Naquele tempo, a Companhia Nacional de Aerolíneas Argentinas estava num quebranto, estava em bancarrota, quebranto financeiro, e eles tinham perdido todos os aviões, os voos estavam cancelados. Mais de 8.000 famílias tinham perdido seu emprego. Por mais de 5 meses não estavam já cobrando salário. E eram 8.000 famílias diretamente. Hoje o irmão estava falando alguns dados sobre o emprego aqui no Brasil. E eram 8.000 famílias diretamente, mas tinha outros milhares de famílias indiretamente que estavam prejudicadas pela crise das aerolíneas argentinas. Então, muitos dos que tinham sido empregados estavam no aeroporto internacional de Buenos Aires, fazendo aí protesta com, como é que, bombos? Como que diz? Pum, 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 drums. Aí, estavam fazendo aí, protestando, esperando que alguém faça algo, o Estado Nacional, alguém faça alguma coisa para recuperar seu trabalho, seu emprego. E em algumas medidas, decisões desesperadas, eles faziam como até escudos humanos
na pista de despegue no aeroporto para impedir que outras companhias aéreas possam realizar os seus voos. Era um tempo muito crítico, todo o tempo pela televisão, transmitindo ao vivo desde o aeroporto internacional. Eles tinham feito um campamento, uma tenda lá, que preparavam comida popular para os mesmos empregados, milhares que tinham perdido o seu emprego. Isto tinha paralisado grande parte do país, porque eram os voos nacionais e os voos internacionais. Então, nesses dias, eu estava convidado para ir na Noruega, para pregar numa dessas clínicas, conferências para pastores e líderes. 400 pastores na Noruega estavam nos esperando. E eu cheguei ao aeroporto. Claro, não estava viajando por aerolíneas argentinas, porque eles não estavam voando, mas estava voando pela outra companhia alemã, Lufthansa. Eu estava na fila aí e, como a uns 80 metros, eu podia observar a protesta dos trabalhadores das aerolíneas argentinas, aí dizendo: queremos trabalhar, queremos recuperar os nossos empregos, estamos morrendo de fome, etc, etc. E eu comecei a observar, desde a minha linha aí, esperando para embarcar com Lufthansa para a Noruega, e eu comecei a olhar com meus braços nesse jeito, dizendo: que barbaridade, isso é terrível. Pobre, coitado estas pessoas, pobre gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, mas não sou eu. Porque eu estou com a minha cabeça numa conferência para pastores na Noruega. Eu já estava enfocado aí, peguei o meu voo, cheguei até Noruega, comecei a orar lá no meu quarto: Senhor, me dá uma palavra do teu trono, reveladora, impactante para a pastoral aqui na Noruega. E eu estava orando: me dá a sua palavra, Senhor, eu não quero falar com meus próprios mensagens, eu quero ter a tua palavra. E aí estava orando, e de repente a voz do Espírito Santo veio ao meu coração, tão clara. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Aerolíneas argentinas. E eu recebi essa palavra e falei, eu sentia quase como Pedro no terraço, quando Pedro estava orando e veio a visão da comida imunda. Mas foi pior, porque eu não pensava que era Deus, eu pensei que era o diabo, que era o espírito de confusão, que o diabo quer trazer para mim, desviar a minha atenção da mensagem. Agora eu vou rejeitar esta confusão. Que é isso da aerolíneas argentinas? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para pastores noruegos. Dá para entender meu portunhol? Dá? Amém. Obrigado. Aleluia. Então, repreendi o diabo, espírito mentiroso e de confusão, e comecei a orar. Vou acalar a voz do diabo, como nós fazemos na Jocum. Vou repreender toda a voz do diabo para agora ouvir a voz de Deus. E sabe, outra vez a palavra de Deus veio para mim. E sabe o que o Senhor me falou? Aerolíneas argentinas outra vez. Aí nesse momento eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Senhor, mas eu quero que quando você volte, você vai reunir com os trabalhadores, os sindicalistas, porque eu tenho compaixão por os milhares de famílias que não têm que comer, e eu quero salvar a companhia. Eu falei, isso é uma heresia. Deus salva almas, mas como é que vai salvar companhias, que é parte do propósito de Deus? Colossenses nos fala que através de Jesus, na obra na cruz, o Pai se propôs em si mesmo reconciliar com Ele, quantas coisas? Todas as coisas, pelo poder da obra na cruz do Calvário. Mas para mim era algo tão chocante, não, eu não sei nada de economia, eu não sei nada sobre direito laboral, de emprego, de trabalho, e que eu posso pregar uma campanha para 20.000 pessoas, mas essa é uma área onde eu sinto tão inexperto. O que eu posso fazer? Então falei, sim, Senhor, mas agora eu tenho que pregar para os pastores da Noruega, eu vou fazer. Quando eu retornei poucos dias depois para a Argentina,
eu desci do avião, eu vi o campamento dos trabalhadores, mas eu tinha pânico de fazer e falar alguma coisa. Assim que me subi no meu carro, voltei à minha casa e eu falei, bom, Senhor, você sabe que isso não é meu ministério. 3 dias depois viajei para outra clínica pastoral em Lima, Peru. 1.400 pastores lá. Eu estava no quarto do hotel orando, Senhor, me dá a tua palavra, me dá a tua palavra. E parece que Deus tem boa memória. Imagina qual foi a palavra que Deus me deu? Oh, vocês são tão sensíveis ao Espírito Santo. Aleluia. E então, eu pedi perdão para Deus, porque eu senti confrontado por Ele, pela minha desobediência, pela minha incredulidade, que foi a mesma incredulidade do povo do Israel no deserto, lembra? Por isso eles ficaram 40 anos dando voltas, pela incredulidade. Mas Deus me deu uma nova oportunidade. Eu pedi perdão para Ele e eu falei, Senhor, quando eu volto de Peru para Buenos Aires, eu te prometo que eu vou para ao campamento, a tenda aí de campanha dos trabalhadores. Eu cheguei, eu vi a tenda dizem, de protesta, e um nó aqui na garganta, um nó no meu estômago, eu estava paralisado, porque eu não sabia o que dizer. Eu cheguei até onde estavam os trabalhadores, eu falei, oi, meu nome, sou pastor Alejandro Rodrigues, e nós queremos orar por vocês, fazer alguma coisa. E eles estavam tão desesperados que disseram, sim, claro, vocês são muito bem-vindos para vir aqui ao aeroporto e nos ajudar de algum jeito. 3 dias depois, com um grupo de pastores amigos de nós, e um grupo daí, ministério da Jocum, nos mobilizamos para esse aeroporto. Fizemos uma pancarta, um cartaz grande, e aí eles puseram no balcão, aí na parte alta, diziam, estamos orando por aerolíneas argentinas. Toda a equipe de som, 7 da noite, o horário central, no aeroporto, no hall central do aeroporto internacional de Buenos Aires, lotado de passageiros das outras companhias aéreas. E estavam todos os trabalhadores lá, olhando para nós. E o líder sindical pegou o microfone, dizendo, nesta hora tão difícil da nossa companhia aérea, nós queremos agradecer um grupo de pastores evangélicos que tem vindo até aqui para solidarizar com a gente. Outro grupo de pastores tinha me dito antes, Alejandro, não vai por favor ao aeroporto, a companhia já está quebrada. Aí está toda a mídia, estão lá, e vocês vão ir orar no aeroporto, melhor ora dentro da igreja. Mas não ora lá, porque vocês vão ir orar amanhã, e após amanhã toda a mídia vai dizer, os evangélicos estavam orando por aerolíneas e eles terminaram de fundir a companhia. Fundir? Afundar, destruir a companhia. Vão rir de vocês, burlar de vocês. Mas Deus tinha falado bem claro, vai lá. Assim que o líder sindical me passou o microfone. Eu estava tremendo com minha perna esquerda, porque sempre que eu estou tremendo porque tenho medo, pânico, essa minha perna começa fazendo assim. Então eu pus a mão aqui para dissimular, não, que eu estava petrificado do medo. E então o líder sindical me passou o microfone. E estava a multidão aí de trabalhadores. Mas não tinha ninguém com o piano do fundo, musiquinha, dizendo aleluia. Estavam fumando, naquele tempo ainda podia fumar no aeroporto, fumando assim, olhando para nós assim. Tinha um clima de fé extraordinário. Imagina, 5 meses sem cobrar salário, e eu estava tremendo de medo, e a palavra, Senhor, que vamos dizer? Esta companhia foi quebrantada, quebrada, afundada, destruída pela imoralidade, a corrupção e o engano dos chefes, dos líderes e também dos empregados e trabalhadores. O rosto dele começou a mudar, como dizendo, o que está falando? Mais, dizemos, se esta noite nos arrependemos. Eles não eram crentes, imagina, não estávamos na igreja,
pero esse lugar ia se transformar num lugar santo pela presença do povo santo de Deus. Assim que dizemos, mas se nos arrepender nesta noite, Deus vai fazer um milagre e esta companhia vai reviver outra vez. Assim que eu quero convidar vocês, eu falei, que ponham-se de joelhos, me acompanhem e vamos pedir misericórdia no hall central do aeroporto. Sabe, então eu fiquei em joelho e eu pus a mão assim aqui, não? Assim, desse jeito, e abri um pouquinho o dedo. Você sabe que agora eu posso olhar para vocês. Então era um jeito de dissimular, a ver o que vão fazer os trabalhadores. E eu fazia isso para... E eles começaram a se ajoelhar, um por um, mais um, e outro. E nesse momento, não antes, nesse momento... Porque o derramamento da bênção, do poder de Deus vem no processo da obediência, não antes. Primeiro vem a decisão e logo vem a provisão do trono de Deus, é a manifestação do seu poder. Amém? Primeiro a decisão de obediência e logo vem a manifestação e a provisão. Assim que nessa hora, não antes... Nessa hora, a presença de Deus descendeu sobre o aeroporto. O pessoal, eles começaram a chorar. O Espírito Santo começou a mexer com cada um deles. Começamos com esse grupinho de pastores. Como vimos o que Deus estava fazendo, começamos a tomar valor e começamos a impor as mãos sobre cada um deles. A glória de Deus desceu sobre esse lugar. E no meio disso veio a palavra, já está feito. Para fazer a história mais curta, 30 dias depois, os principais jornais diziam, inexplicável, aerolíneas argentinas está se levantando outra vez, recupera os aviões. 3 meses depois, já estava pagando as dívidas. 6 meses depois, gerou lucro por 300 milhões de dólares. Incorporou 1.000 novos empregados. Abriu novas rutas. Porque quando a igreja de Deus se moviliza, produz transformação em todo lugar, todo âmbito onde ela mexe. Amém? Mateus 23, verso 37. Palavra que estávamos compartilhando ontem com um grupo de pastores. No verso 37, Jesus declarou desde o seu coração. 23 de Mateus, verso 37. Jesus declarando, abrindo seu coração. Imagina Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Você acha que foi assim? Era uma expressão, um clamor do seu coração. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, apedreja aos que a ti são enviados. Quantas vezes, não era somente uma, duas, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, e não o quisiste. Uau! A igreja do Senhor, o povo de Deus, é como a mamãe galinha da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa nação. Era um clamor de Jesus. Jesus conhecia o que acontecia em Jerusalém. E não somente em Jerusalém, uns versos antes ele exclamou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Jesus conhecia aquilo que ele queria abençoar. Por isso ele enviava os 70 discípulos, os 70 equipes de 2 em 2. E diz que ele enviava eles a toda a cidade, a todo o povoado, onde ele ia ir depois. Jesus conhecia aquilo que ele queria abençoar. Não podemos abençoar, não podemos produzir transformação espiritual sobre alguma coisa que nós não conhecemos primeiro. Conhecer para poder amar, eu não posso amar algo que eu não conheço. Conhecer para poder amar e amar para poder transformar. Para poder ter autoridade, a compaixão, o coração de Deus pelo meu bairro, pela minha cidade, pelas diferentes áreas que compõem a minha sociedade, da minha nação. Conhecer o que acontece.
para poder amar, ter a carga, a paixão de Deus, o coração de Deus por essa área, seja educação, governo, as artes, situações sociais do meu bairro. Conhecer primeiro para poder amar, então ter autoridade espiritual para poder transformar. Jerusalém, Jesus sabia, você mata, tinha matado historicamente aos profetas. Você é como cidade, apedreja os que te são enviados. Deus trata com as nações e Deus chama as cidades pelo seu nome. E trata com eles como pessoas. Porque o valor do Rio de Janeiro são os habitantes do Rio de Janeiro. O valor da Argentina, o valor do Brasil está nas pessoas. Não somente em um território. Jesus foi na cruz do Calvário para transformar pessoas que estão se mobilizadas em diferentes áreas da vida de uma nação. Uma transformação que começa no indivíduo, que continua na função do indivíduo, a tarefa que faz na sociedade, mas não somente esta transformação pessoal, não somente uma transformação funcional, como advogado, como professor, como artista, como empregado, sino também alcança uma transformação estrutural, que pode mudar as estruturas de iniquidade, as estruturas perversas da nossa sociedade. No passado mês de abril, Deus colocou no nosso coração, desde o nosso Centro Nacional de Oração, que está frente ao Parlamento, é um lugar onde temos grupos de intercessão, onde também convidamos aos líderes da nação para estar aí, crentes, não crentes, a maioria não são crentes, para ministrar suas vidas, onde também discipulamos pessoas para áreas estratégicas da sociedade. E Deus tinha posto no nosso coração toda a situação da corrupção que nós temos na Argentina. Eu sei que é difícil para vocês compreender isso, porque vocês não têm esse problema de corrupção aqui no Brasil. Mas, se vocês se encontram com alguns argentinos, vocês poderão ajudar nessa problemática que nós temos. E Deus tinha nos falado sobre nos mobilizar como povo de Deus para que todo que esteja escondido, oculto, todo que tem cheiro a trevas, que isso vem do reino do diabo, não é? Todo que está escondido, que todo seja posto, exposto na luz, seja visto por todos. Assim que começamos uma mobilização de oração. O Centro Nacional de Oração está sobre uma das avenidas mais importantes de Buenos Aires, a Avenida Rivadavia. Mas para chegar até a Corte Suprema da Nação, que são 15 quarteirões, todo o caminho é pelas principais avenidas, Rivadavia, Callao, Avenida Corrientes e logo chegar até a Corte Suprema. O tráfico você não pode fazer nada aí, porque é tudo uma bagunça. Mas nós pensamos, vamos ir com um equipo de som, a bateria, vamos com uns cartazes assim sobre palavras que Deus tinha nos dado, versículos bíblicos, declaração sobre que toda corrupção seja exposta, que toda obra de iniquidade seja manifestada. E pensamos tomar uma pequena linha da rua e caminhar de um tras outro, assim, um com um, até chegar à Corte Suprema, porque não tínhamos permisso, não te dão permisso para isso. Então começamos, não era um grupo muito grande, era uma quinta-feira, 12 do meio-dia. Éramos um grupo de 150 pessoas aproximadamente. Assim que descimos do Centro Nacional de Oração, com equipo de som, com alguns, como é que diz? Bom, isso aqui. E começamos a declarar palavra de Deus, que toda corrupção, todo que está escondido, corrupção em todo âmbito, não somente na política, em todo âmbito da nossa nação, seja exibido, seja posto no meio da luz. E começamos a orar, e apenas começamos, aparecem as motocicletas da polícia.
E digo, ai, já temos problema. E então o chefe dos motociclistas, da polícia motociclista, nos falou dizendo, que é o que vocês querem fazer? Bom, queremos chegar até a Corte Suprema para ter um tempinho, um pouquinho, todo era diminutivo. Um grupinho que vai caminhando por um ladozinho aí somente da ruína até chegar lá. E então, aí estávamos, começamos e a polícia disse, não, mas vocês estão muito incômodos para caminhar assim. Nós vamos proteger vocês. E começou todo um monte de ciclomotor da polícia. Começava a ir ao nosso lado. Nos deram mais espaço da avenida. E eles iam diante de nós, cortando o trânsito nas próximas esquinas. De repente, as avenidas principais eram nossas. E começamos a ser mais ancho, com mais espaço, começamos a tomar autoridade sobre essa marcha de oração. Quando chegou a principal avenida Corrientes, também toda a polícia cortando todo o trânsito para nós. Eu já sentia, olha, eu sinto quase o dono aqui. E chegamos até a Corte Suprema. Aí nós pensávamos com nosso equipo, a bateria de som, estar num cantinho. Mas o chefe policial disse, não, por que vocês vão estar aí? Nós vamos a cortar toda a rua para que vocês possam fazer toda a sua bênção sobre nosso país. Assim que toda a rua para nós. E começamos frente à Corte Suprema, orar, Senhor, toda a corrupção, todo agora, no nome de Jesus, que venha arrependimento, que venha quebranto, Senhor, que todo que você pode imaginar. E de repente, começamos a ver uma turma grande de velhinhos que chegavam caminhando com cartazes. Era a mobilização semanal dos aposentados da República Argentina, que pelos últimos 12 anos, eles estavam reclamando os juízos que tinham ganhado, que não estavam cobrando, que por lei, muito dinheiro que tinham que cobrar. E eles diziam, estamos morrendo e o Estado não paga o que nós temos que cobrar. 2,5 milhões de aposentados nessa situação. 2,5 milhões. E era um grupo grande. E nós não sabíamos que cada quinta-feira, ao meio-dia, eles iam a protestar frente à Corte Suprema. E eles ficaram um pouco chateados com a gente, porque estamos roubando o lugar deles. E nós pedimos, nossa gente pediu perdão, olha, não sabíamos, podemos acortar nosso tempo de oração. E eles disseram, bom, ok, está bem, nós podemos. E quando nossos obreiros falaram com a gente que todos eles estavam aí, o Espírito Santo falou outra vez conosco. Vocês pensavam que estavam chegando aqui por uma sola causa, mas eu estava preparando este território para algo maior do que vocês esperavam. Abracem estes velhinhos, oram por eles, amem eles. Assim que pedimos que toda a nossa gente se misture no meio dos aposentados. Abracem eles, comecem a orar. Eles começaram a chorar e o clima espiritual mudou. Então nós chamamos ele desde o microfone, dizendo, venha aqui por favor. Nos contam aí como podemos orar por vocês. E eles abriram o coração dizendo, faz 12 anos que estamos esperando justiça. E ninguém paga o que nós já temos por direito para cobrar. São milhões e milhões de dólares em total. Mas não estamos cobrando. Então nós vamos orar por vocês. Eles começaram a chorar, os líderes da mobilização, dizendo, nunca ninguém fez alguma coisa assim pela gente. Obrigado, pastores. Então começamos a orar, viramos para a Corte Suprema e declaramos, diz a palavra de Deus, honra a teu pai e a tua mãe. Depois de 12 anos, 15 dias depois da mobilização, o governo nacional, o presidente pede um anúncio nacional e diz, nós temos decidido declarar um fundo de reparação histórica
para os nossos avós. E depois de 12 anos, vamos a pagar os 2,5 milhões de assignações, juízos que estavam pendentes para fazer justiça para os nossos velhinhos. E eles já estão cobrando agora, porque quando a igreja se mobiliza com uma mãe da nação, a autoridade que vem do trono da graça flui através do povo de Deus para produzir transformação. Conhecer para poder amar, então ter autoridade para transformar. Em Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo 3, verso 10. Deixa ver o relógio, estamos bem ainda. Dice, como é que diz aí em português? Efésios capítulo 3, verso 10. Eu vou ler de lá quando apareça em português, porque eu tenho aqui... aí está bem. Para que agora seja manifestada por meio de quem? Da igreja. Aos principados, porque aí está nossa principal batalha, o que acontece no mundo espiritual. Aos principados e potestades nas regiões celestes. Que mais diz depois? Segundo o eterno propósito, esta versão está um pouquinho distinta que eu tenho. Diz, eu vou ler o que eu tenho. A sabedoria de Deus em toda a sua diversidade se dê a conhecer, se manifeste através da igreja. Outra versão diz a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus em toda a sua diversidade, criatividade, espírito inovador, se manifieste. Este é um tempo da maior inovação na história da humanidade. Nunca antes o mundo estuvo tão interconectado, tão interdependente, interculturizado. Olha, esta é a primeira vez na história da humanidade, escuta bem, que esta geração dos nossos filhos não necessita de nós para ter acesso a um maior conhecimento do que nós temos. Escuta bem? É a primeira vez na história da humanidade que esta geração de crianças e adolescentes, jovencinhos, jovens, não necessita dos adultos para acceder a um maior conhecimento e informação do que o adulto tem. Eles necessitam da gente para interpretar, necessitam a sabedoria. Mas hoje, em qualquer escola, uma criança pode ter acesso a informação muito maior do que tem o professor. Aí ele, claro, não terá sabedoria, não terá muita coisa, mas nunca tinha acontecido isto na história da humanidade. Este é o tempo da maior inovação. Esta é a palavra governante nos últimos 15 anos na humanidade. Na China, na Índia, na Argentina, em România, Brasil, em qualquer lugar. É uma inovação que atravessa a educação, a cultura, a tecnologia, a política, a economia. Nunca antes Estados Unidos tinha tido um presidente afro-americano, negrinho. Nunca antes tinha um papa que não seja europeu. Nunca antes um país, um planeta tinha tido uma população de 7,5 bilhões de habitantes. Nunca antes nosso mundo teve mais de 222 países e territórios no planeta. Nunca antes tivemos 65 milhões de refugiados. É o tempo de nunca antes como agora. Mas também é um tempo de nunca antes como agora. O chamado e a autoridade e a unção que Deus tem entregando à sua igreja para produzir um impacto no meio das nações. Nunca antes tivemos tantos afastados do caminho do Senhor. É como uma paradoxo. É uma paradoxo, uma contradição. Nunca antes tivemos tantos profissionais, empresários, universitários, crentes como temos agora. Mas nunca antes tivemos tanta mistura. Tanto abuso sexual, não somente fora, sino dentro. Violência doméstica, não somente fora, sino dentro. Tanto divórcio, não somente fora, no mundo, sino dentro do povo de Deus. Nunca antes. Assim que é um tempo de confrontação.
de confrontação individual, de como nós estamos, para que vivemos, para onde nós vamos. E também um tempo de confrontação orgânica, de corpo, como família de Deus, para redescobrir a nossa identidade, nosso chamado e também o nosso destino, o propósito que Deus tem para nós. Lá em Atos, esse versículo tão conhecido, Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus falou, dizendo, vocês vão ser minhas testemunhas, creio que diz assim em português, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até o último da terra. E todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos esta passagem. Jerusalém, ainda que está falando de um critério geográfico aqui, mas Jerusalém tem uma simbologia de tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que eu posso controlar, é parte da minha vida. Minha Jerusalém não é somente a minha cidade, minha Jerusalém é tudo o que é minha rotina, minha vida cotidiana, o que está baixo do controle da minha mão. Essa é a minha responsabilidade. Mas também toda a Judeia. Judeia é parte do aquilo que é conhecido. Jerusalém, o que é próprio. Judeia, o que é conhecido. Possivelmente você está desenvolvendo algum ministério, algum serviço na casa de Deus. E isso já é o próprio. Você já sabe como é a tua vida. Tua vida como crente, tua vida como esposo, tua vida como filho, tua vida como trabalhador. E isso, às vezes, nos conformamos a essa cotidianeidade de todos os dias. E como está, irmão? E aí estamos, a gente está indo bem. Está indo bem. Estamos aí, na nossa Jerusalém, com nosso estilo de vida. Não queremos mudar muito, estamos muito confortáveis aí. Judeia é aquilo que nós conhecemos. Possivelmente é parte de outro ministério que a igreja está desenvolvendo. Não é o teu. Mas para você é dentro de todo familiar. Você não vai pregar ao hospital. Mas outros irmãos fazem a tarefa e para você está dentro do que é aceitável. O que é a ideia do ministério da toda a Judeia. Mas depois diz Samaria, diz Samaria, mamma mia. Samaria é o que eu não posso aceitar. Senhor, eis-me aqui. Lembra Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia Eli. Não é para mim. Lembra os discípulos, ele falava que não quiseram um povo de Samaria, não quiseram dar hospedagem, hospitalidade para a gente. Lembra os discípulos falando com Jesus e disseram, Jesus, você quer que a gente mande fogo do céu para aniquilar eles? Eles estavam malucos, porque eles não podiam aceitar algo com Samaria. Quando Jesus estava com a mulher samaritana, porque ia ser um escândalo para eles, enviou para eles ao supermercado, que estava como mais de 1 quilômetro, vá comprar comida, porque ia ser um escândalo. Encima uma mulher que era famosa, que já tinha 6 homens na sua vida. 5 tiveste, o que tem não é teu marido. E ela voltou ao povo e falou, olha, Carlinhos, tem um profeta lá que me falou de você Pedrinho, de você Antônio, de você. E causou um impacto. E quando os discípulos voltam dizendo, que está acontecendo aqui? Jesus com uma mulher samaritana? Por isso Jesus intencionalmente falou do bom quê? Por que não falou do bom romano? Do bom turco? Do bom egípcio? Falou do quê? Do bom? Pior exemplo não podia ter escolhido. Ele foi intencional. Ele estava preparando para entrar naquilo que você diz, não é para mim. Aerolíneas argentinas não é para mim. E este é o tempo que Deus está trazendo sobre a vida da igreja. Desafios novos para a liderança, para os pastores, para cada um de nós. Desafios de abençoar nossa nação, nossa cidade, nas áreas que nós dizemos, não é para mim. Essa gente não é para mim, não é meu ministério, não é o meu chamado, mas este é o tempo de abençoar os samaritanos também, amém? E finalmente, até o último da terra. O último da terra naquele tempo era quase chegando à Índia, um pouquinho mais. Paulo dizia, eu vou chegar quase até o último. Ele pensava na Espanha.
olha, eles que ingratos, que insensíveis que eles eram. Eles não pensaram nem aí, nem em Brasil. Brasil não estava dentro da sua caixa. Argentina não estava dentro da sua caixa. Eles não tinham nem a mínima ideia. O último da terra são aqueles sonhos que Deus tem preparado para você, para mim, que até o dia de hoje nós não temos nem ideia que Ele está preparando para nós como igreja. Vai mais além da nossa imaginação, mas Ele tem escrito na sua agenda. Irmão, irmã, se você tem alguns anos do Senhor, não fique resignado, não fique acomodado, não fique autossuficiente, não fique dizendo, estou indo bem. Deus quer mexer com cada um de nós. Nós agora estamos trazendo centenares de refugiados sírios, famílias da Síria, para abraçar, morar conosco nas igrejas na Argentina. Nós nunca fizemos isso antes. Eu sinto que eu estou em uma área totalmente nova, mas eu sei que isto é parte do último da terra, algo que excede a minha capacidade e a minha experiência. Quero finalizar com isto. Vou esquecer quase. Temos 2 livros, um que escreveu o fundador da Jocum, que é o livro que transforma nações, e outro que escreveu uma amiga minha, Landa Cope, sobre template social do Antigo Testamento, redescobrindo princípios de Deus para discipular as nações. Esses livros acho que estão lá, em alguma parte lá fora. Os recomendo altamente. Fique em pé, por favor, para esta parte final. No século XIII, se eu não lembro mal, um homem brilhante chamado Tomás de Aquino. Ele ensinou, seus ensinamentos foi uma tremenda influência no mundo cristão, especialmente católico, naquele tempo. E uma dessas palavras foi que todos nós temos uma vocação. Usando o original da palavra vocatio, que vem das cordas vocais. E ele dizia que nós todos temos uma vocação artística, docente de ensinar, empresarial, tudo bem. E nós falamos assim, essa é a minha vocação. Eu quero seguir minha vocação, meus sonhos. Mas ele, em um momento, agregou outra expressão que foi vocatio Dei, vocação divina. Então ele declarou que aqueles que estavam em um lugar como este tinham uma vocação diferente, vocatio Dei. E todos vocês que estão lá, bons crentes, irmãozinhos, têm uma vocação estándar. Eu tenho uma vocatio Dei pater nostrum, e vocês têm uma vocação. Portanto, se algum de vocês que está aí, algum dia, sente que Deus está inspirando vocês para ocupar alguma tarefa nessa área, vocês têm que sair do seu lugar, da sua vocação natural, normal, e dar um passo, cruzar uma linha e sair do mundo secular, que nós chamamos assim secular, e cruzar uma linha e temos que nos consagrar para o ministério. Ouviu isso alguma vez? Então saímos da área secular da nossa vocação para entrar numa área consagrada, e por isso chamamos consagração, porque estamos entrando em uma dimensão sagrada. Portanto, tudo o que você faz durante a semana já não é sagrado, é normal, é a tua vocação. Mas a palavra de Deus não fala isso.
a vocação está centrada não na sua vida, na minha, sino nele. Fiel é aquele que chama. A vocação está centrada na pessoa que chama. Não é a sua vocação, é a vocação dele. Ele está nos vocateando. Me segue, siga-me. E nossa resposta sempre será sagrada. Deus já estabeleceu um púlpito para você. Alguns já vamos acrescentando o púlpito por aqui, como falava o pastor. Mas Deus estabeleceu um púlpito automático e portátil para cada um de nós, nas nossas empresas, na rua, nas situações sociais, na economia. Aí estamos levando o púlpito, porque toda a sua vida é sagrada. Tudo o que você é e tudo o que você faz foi destinado e marcado por Deus para ter um ser, um stamp, uma marca de sagrado. Todos nós recebemos uma vocatio Dei, uma vocação divina. E nossa resposta será a profissão. Profissão que não é ser um engenheiro ou doutor. É uma resposta de fé. Assim como você diz profissão de fé, é uma resposta de fé a uma vocação que pertence a Ele, para encher da glória de Deus cada canto da nossa cidade e da nossa nação. Finalizamos com isso. Me perdoa, pastor, esses 3 minutos. Já finalizo. Não vai me convidar mais, oh Senhor. Qualquer homem, e prometo que isso é o último. Qualquer homem, mulher da Bíblia, que você queira escolher, homem e mulher de Deus, Antigo ou Novo Testamento, com quem você se identifique, seja Débora, Esther, Pedro, Gedeão, qualquer, Moisés, todos eles viram a glória de Deus. Mas sabe, nenhum deles conseguiu ver a glória de Deus nesta dimensão. Na dimensão do que eu posso controlar, na dimensão da sua própria Jerusalém e Judeia, na dimensão do que é a minha experiência, meu conhecimento, os meus recursos. Todos queremos que a glória de Deus nessa área de controle. Mas todos esses homens e mulheres que nós admiramos da Bíblia têm uma marca comum. Para ver a glória de Deus, eles tiveram que deixar sua área de controle e entrar na dimensão desconhecida, em The Twilight Zone. E nessa dimensão onde o que eu sei não é suficiente. A experiência como com aerolíneas argentinas não alcança. O conhecimento, os recursos parece tão pequeno. Mas Deus está já me chamando a entrar nessa dimensão de risco. Esta área, este é o tempo da igreja desafiada a entrar numa dimensão de risco para uma inovação transformadora na nossa sociedade. Levante suas mãos para o céu, por favor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Senhor, como indivíduos, como família, como comunidade, como igreja, Senhor, nós queremos ser como essa mamá galinha, que não somente fica aí criticando, que não fica com uma atitude indiferente com o que está acontecendo, que não fica desanimada, descorajada, dizendo, mas é o que eu posso fazer, resignada. Senhor, nós queremos ser parte da tua igreja que, se humilhando ante ti, se involucra, responde no meio da necessidade, para ver a oportunidade da manifestação da glória de Deus. Senhor, aqui, Senhor, há centenares de pessoas chamadas por ti, numa hora como esta, para ser relevantes no Rio, no Brasil, nas nações da terra. Senhor, até onde tu nos queiras levar, até o ponto da nossa vida onde tu ainda nos das a vida. Senhor, eu quero descobrir a tua agenda. Se você tem 15 ou se você tem 85, até onde Deus queira te levar.
Não se esconda, por favor. Não se resigne. Não fique criticando. Não fique magoado. Não fique descorajado, indiferente. Este é o tempo da oportunidade que Deus está nos dando para atingir os samaritanos, para atingir o último que poderíamos imaginar que Deus quer nos usar para abençoar a nação. Oh Deus da vocação sagrada, Senhor, tu barriste, jogaste fora essa linha de separação entre sagrado e secular. Tu tens nos chamado, Senhor, para ser agentes de transformação do céu na terra. Oh presença de Deus, Senhor, que no meio das trevas venha uma maior manifestação do povo da luz. Oh Jesus, 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 não será por nosso poder institucional, não será, Senhor, pelo poder político da igreja evangélica, será pelo poder simples, mais profundo e poderoso de tu Espírito Santo, fluindo e operando no meio do teu povo. Oh presença de